Meus irmãos, vamos estar de pé, o tempo todo sentado, um pouquinho mais de pé. Vamos fazer uma oração, em seguida o pastor Mateus nos trazendo essa segunda ministração. Pastor Estevaldo, faça aqui essa oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai celestial, mais uma vez estamos diante da Tua santa presença para Te adorar na beleza da Tua grandeza. Agora, Senhor, Teu Filho estará fazendo uso da palavra, usa poderosamente nas Tuas mãos, fala com cada um de nós, é o que nós Te pedimos e queremos Te agradecer no nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Pode estar sentado mesmo. Eu quero dizê-los da minha alegria, pelo privilégio dado por Deus de retornar a Franca, poder rever os irmãos, poder rever e cumprimentar o pastor Isaac Ribeiro, louvar a Deus pela vida do pastor Levi e agradecê-los pelo convite, pela oportunidade de poder estar com vocês aqui nesses dias, ter o privilégio de poder conhecer e ouvir o pastor Raul Cavalcante, ok? Que boa palavra nós ouvimos, não é verdade? Uma palavra que fica no coração da gente, que nos ajuda a entender como será a eternidade. E fica um alerta para a gente. Hoje Cristo é o nosso advogado, naquele dia Ele será o nosso juiz. Como advogado Ele nos defende, mas como juiz Ele nos julgará. Aproveite enquanto você ainda tem Ele do seu lado como seu advogado. Hoje Ele é o nosso advogado. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida o mais próximo possível da expectativa de Deus para nós. Poder conhecer o pastor Raul Filho, Deus abençoe. A esposa do pastor Raul que está junto nessa comitiva. Vocês são corajosos, hein? Que bom que vocês chegaram bem. Que Deus leve vocês em paz de uma forma muito especial e sob os cuidados do Senhor. A todos os pastores, todos os obreiros daqui do Campo de Franca, o nosso carinho, nosso abraço a todos vocês. Meus irmãos, eu tenho 3 oportunidades para falar com vocês nesse fim de semana. Quantas oportunidades? 3. Hoje eu vou pregar, amanhã eu vou falar um pouco sobre o tema, mas sábado eu quero fazer um desafio com você, que você traga pelo menos uma pessoa não evangélica para o sábado à noite. Pelo menos uma pessoa, parente, amigo, vizinho, alguém que trabalha com você, estuda com você, alguém do seu convívio. Mande uma mensagem, ligue se for preciso, busque com o seu veículo. Mas eu quero pedir a você que traga pelo menos uma pessoa não evangélica sábado à noite. Hoje eu prego, amanhã eu vou falar um pouco sobre o tema, mas sábado eu quero falar um pouco sobre uma mensagem evangelística que Deus tem colocado em meu coração nesses últimos dias. E eu gostaria de contar com a sua colaboração, de trazer pelo menos uma pessoa não crente para ouvi-la. Se eu posso contar com você, diga amém. Muito obrigado. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Juízes de Israel, e eu quero ler com vocês 2 textos. O primeiro deles, capítulo 14, e o segundo deles, capítulo 16. Juízes 14 e Juízes 16. Versículo 5, Juízes 14, versículo 5, está escrito assim: Desceu Sansão com o seu pai e com sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu, falou àquela mulher e ela lhe agradou muito. E depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho para ver o corpo do leão que estava morto, e neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele, e tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Agora capítulo 16, versículo 26, mesmo livro dos Juízes, capítulo 16,
Versículo 26, se você também encontrou, diga amém. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me tocar as colunas que sustentam a casa, para que eu me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado haviam 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só agora esta vez, ó Deus, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentavam a casa, empurrando uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda. Então disse Sansão: morra eu com os filisteus, e se inclinou com força. E a casa caiu sobre os príncipes de todo o povo que estava nela, e foram mais os que matou Sansão na sua morte do que os que matara na sua vida. E se você pode, diga amém. Eu quero falar com vocês esta noite, como eu disse, hoje eu vou pregar um texto fora do contexto da conferência missionária. Amanhã eu vou falar um pouco sobre o tema de vocês, e sábado eu vou falar uma palavra evangelística, contando que você irá me ajudar trazendo pessoas não evangélicas para o culto de sábado. Mas hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre alguns erros que Sansão cometeu e nós não podemos cometer. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Diga: erros que Sansão cometeu e eu não posso cometer. Juízes está dentro de um contexto, o livro dos Juízes, que é muito interessante e fundamental para nós compreendermos todo esse livro. Há uma expressão que se repete pelo menos de 2 em 2 capítulos desse livro, que é uma expressão que diz: e fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Por quê? Porque todo o livro do livro dos Juízes, ele se dá dentro de um contexto, na verdade, de um ciclo vicioso que vai se repetir nesse livro. Como que funcionava esse ciclo? Deus abençoava o seu povo, prosperava o seu povo, tudo que eles faziam dava certo. Eles plantavam, prosperavam, criavam, as criações multiplicavam, tudo dava certo. Só que quando eles iam vivenciando essa bênção de Deus, eles se acostumavam com a bênção de Deus, iam relativizando valores pessoais, morais, espirituais, iam se acostumando com tudo isso, iam se distanciando de Deus aos poucos, e quando eles percebiam, eles já estavam flertando com os deuses das outras nações, Baal, Astarote, Azera, entre tantos outros deuses. Como eles entravam pelo caminho da apostasia, eles perdiam poder espiritual, se distanciavam do Senhor, e Deus, para corrigi-los em uma forma de amor, manifestava sobre eles o seu juízo. E como que era esse juízo? Deus permitia que os povos dessas nações viessem contra eles, oprimissem, perseguissem, dominassem e subjugassem Israel. Quando o povo estava nesse período de aflição, escravidão e domínio desses outros povos, eles então se lembravam de Deus. Só que quando eles se lembravam de Deus, eles se lembravam também que eles haviam pecado e afastado-se do Senhor. E então eles rendiam-se diante da misericórdia de Deus e suplicavam que Deus manifestasse favor sobre eles. Deus então ouvia a oração do povo, e Deus levantava entre o povo um homem, às vezes uma mulher, mas quase sempre um homem, que era um juiz. Os juízes quase sempre eram líderes militares. Eles não tinham tanto a função do julgar, mas a função de um general de guerra, por exemplo. Eram os líderes militares que eram levantados por Deus entre o povo para mobilizarem o povo, para terem uma empreitada de guerra contra essas nações inimigas. E então eles enfrentavam, venciam, o povo destruía os inimigos, novamente eles tinham liberdade e autonomia sobre a terra, e viviam então um período de paz. Você tem juízes como Gideão, Sansão, Jefté, Eude, entre tantos outros. Aí o que acontecia? Deus, nesse período de paz, prosperava, abençoava, tudo que o povo fazia dava certo, tudo que eles plantavam crescia, tudo que eles criavam multiplicavam. Aí o que acontecia?
o ciclo vicioso se repetia novamente. Você lembra do início? Eles estavam vivenciando a bênção de Deus, se acostumavam com a bênção, relativizavam valores pessoais, morais, espirituais, banalizavam no relacionamento com Deus, se distanciavam de Deus, adoravam de novo aos deuses das outras nações. O que Deus fazia? Permitia que essas nações viessem, oprimissem, dominassem o povo, até que um novo juiz era necessário ser levantado. É por isso que essa expressão se repete tanto. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Nos dias de Sansão, a Bíblia nos diz que o Senhor havia entregado aos filisteus, e já há 20 anos, quantos anos? 20. Já há 20 anos o povo estava sob o domínio dos filisteus. O povo então suplicou a misericórdia do Senhor, e a Bíblia nos diz que Deus decidiu manifestar mais uma vez favor. Deus chegou até uma mulher que nós não sabemos qual o nome dela, apenas o nome do esposo dela, Manoá. E Deus disse a essa mulher o seguinte: você é estéril, mas eu vou te dar um filho. Esse menino será um nazireu, e através dele eu vou libertar toda essa geração de Israel do domínio dos filisteus. Há duas coisas que me chamam a atenção aqui. Em primeiro lugar, antes de Deus dizer a essa mulher que ela seria mãe, Deus faz questão de lembrá-la que ela era estéril. Antes de Deus informá-la que ela iria gerar um filho, Deus faz questão de lembrá-la que ela era estéril. O que Deus estava dizendo era o seguinte: eu não quero que você se esqueça que isso não é por causa dos seus méritos, das suas qualidades, dos seus valores, das suas características. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver comigo. Isso não é o seu potencial, é o meu favor. Isso não são os seus méritos, é a minha bondade. Se fosse por você, você permaneceria estéril, mas porque a minha mão está sobre você, você vai gerar um filho, e esse menino será um nazireu, e através dele eu vou libertar todo o povo de Israel. Será que você pode levantar uma de suas mãos aos céus? Tudo aquilo de bom que acontece com você, não se esqueça, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Não é o nosso mérito, é a bondade de Deus. Não são as nossas características, é o favor de Deus. É porque a mão de Deus está sobre você, que você vence, que você avança, que o nome do Senhor é glorificado. Nós mesmos somos estéreis, mas porque a boa mão do Senhor está sobre nós, o nome do Senhor nos ajuda a avançar, a crescer. A igreja triunfa. Então isso não é para a nossa glória, mas é para a glória do nome do Senhor. Quem pode glorificar a Ele por isso? Deus faz questão de lembrar a essa mulher as suas limitações, antes de informá-la sobre a bondade do Senhor em fazê-la gerar um filho. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, Deus diz a essa mulher o seguinte: seu filho será um nazireu. Repita comigo: nazireu. Quando você lê Números capítulo 6, você vê que a lei do nazireado era uma lei de consagração. O nazireu era alguém separado para o Senhor. E Deus havia formatado dentro da lei do nazireado alguns memoriais para que a pessoa nunca se esquecesse que ela não era como as outras pessoas. Haviam 3 coisas que o nazireu não poderia fazer. Primeiro, ele não poderia tocar em nada que estivesse morto. Em segundo lugar, ele não poderia nem comer nem beber alguma coisa que fosse feito com uvas. Não era só vinho. Qualquer coisa que fosse produzido com uvas, seja para comer ou beber, um nazireu não poderia participar. E em terceiro lugar, ele não poderia raspar os seus cabelos. Vamos lá? Quantas coisas? 3. Primeiro, não poderia tocar em nada morto. Segundo, não poderia comer nem beber nada que fosse fruto da vide. Em terceiro lugar, não poderia raspar os seus cabelos. Só que Deus chega para essa mulher e Deus diz o seguinte: ó, o seu filho será nazireu, mas a partir de agora, até que o menino nasça, você não vai poder fazer nenhuma dessas coisas que um nazireu não pode fazer. Só que era para a mulher parar e dizer: Senhor, como assim? O nazireu não será ele? Sim. Se a lei do nazireado é para ele, por que essas restrições estão valendo para mim? Só que ela não interroga isso ao Senhor, porque ela entendeu o que Deus estava dizendo. A lei do nazireado era um convite à santificação, e o Senhor estava implantando um princípio sobre a santificação nessa história. O que o Senhor estava dizendo era o seguinte: a santificação da sua casa precisa começar primeiro em você. A santificação dos seus filhos precisa começar primeiro em você.
Se isso começar em você, vai alcançar a sua casa, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar a sua descendência, vai influenciar toda a sua geração. Começa em você, isso vai alcançar a vida dele. A Bíblia diz, por exemplo, ensina ao menino o quê? Ensina ao menino o quê? Nós dizemos ensina ao menino mas o texto não diz isso. O texto diz ensina ao menino no caminho. Esse N ali faz toda a diferença. Você pode ensinar alguém o caminho daqui para Ribeirão Preto sem estar presente, mas ensinar no caminho te obriga a estar junto. O que o Senhor estava dizendo era o seguinte: seja o primeiro, seja o exemplo, esteja presente, seja o modelo, porque se começar em você, vai influenciar a sua geração. Existem coisas que talvez você vai falar aos seus filhos que eles não irão se lembrar, mas existem exemplos que você vai dar que vai se transformar em um legado sobre a sua descendência, sobre a sua geração. Eu estou profetizando esta palavra de Deus sobre as suas vidas, nesta noite, sobre as nossas vidas. Deus quer plantar em nós um legado de santificação, para que a santificação da nossa casa comece primeiro na gente. Se começar na gente, toda a nossa descendência será levada ao poder santificador da graça de Cristo, para a glória do nome de Jesus. Quem entende isso e pode dar graças a Deus por isso? Essa mulher entende isso. O que o Senhor estava dizendo era o seguinte: seja o início, seja um exemplo. Se você quer que eles amem a oração, ame primeiro. Se você quer que eles amem a leitura da Bíblia, ame primeiro. Se você quer que eles tenham valores, construa primeiro em você primeiro. Aí o menino nasce. A Bíblia omite a vida de Sansão dos 0 aos 20. Só que quando ele tem 20 anos, a Bíblia diz que Sansão, entre Dan e Zoá, que são os limites do território de Israel, entre os filisteus, a Bíblia diz que nesse limite Sansão já era reconhecido como alguém separado por Deus para o cumprimento daquele propósito. Sansão tem 20 anos, acontece com ele a coisa mais comum de acontecer com um jovem. Ele se encanta, ele se apaixona por uma moça. Essa moça morava em Tímina, uma das 5 cidades dos filisteus. Ele convida os seus pais e diz: vamos até lá, eu quero lhe apresentar a moça. Os pais vão. O texto diz que no caminho de ida vem um leão. Você pode repetir isso comigo? Diga: veio um leão. Um leão novo vem rugindo, sai ao encontro dele. O Espírito do Senhor vem sobre ele, ele vai contra aquele animal. E o texto diz que ele rasga aquele animal de alto a baixo, como um cabrito, sem ter nada na mão. Ele pega esse leão, lança à beira do caminho, segue a sua viagem, apresenta a moça aos seus pais, retorna. E o texto diz que quando ele está voltando mais uma vez a Tímina, os seus pais estão com ele. E ele passa exatamente pelo lugar onde dias antes ele havia matado aquele leão. Seu coração é tomado por uma curiosidade. E o texto usa uma expressão, o texto diz o seguinte: Sansão apartou-se do caminho. Você pode repetir isso comigo? Diga: Sansão apartou-se do caminho. Guarde isso. Todo o declínio da vida de Sansão começou a partir do momento que ele não respeitou os limites do caminho. Todo o declínio na vida de um homem e de uma mulher de Deus começa a partir do momento que ela ou ele não respeita os limites do caminho. Há algo dentro de nós que Deus plantou chamado consciência. E quando a gente está perto de algum limite do caminho, ela acende. É Deus dizendo: isso não é para você. Eu não tenho isso para a sua vida. Essas companhias não são saudáveis para você na sua caminhada para o céu. Cuidado, não ultrapasse os limites do caminho. O texto diz: Sansão apartou-se do caminho para ver o corpo do leão que estava morto. Quando ele se aproxima do leão, a Bíblia nos diz que um enxame de abelhas havia pousado sobre ele e produzido um pouco de mel. Ele é atraído por aquilo. O texto diz que ele toma do mel, come, volta para o caminho, dá ao pai, dá à mãe, eles comem do mel. Só que o texto diz o seguinte: porém não lhes deu a saber de onde havia tirado o mel. Há algumas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, Sansão está quebrando o primeiro elo do seu nazireado, porque ele não poderia tocar em nada que estivesse morto, e para pegar o mel ele precisa tocar no leão. É o primeiro elo do nazireado dele que é quebrado, que é ferido. Segunda coisa, Sansão dá aos pais o mel, só que não diz aos pais que havia tomado do leão, porque os pais sabiam que ele era nazireu.
O que está acontecendo com Sansão aqui é que ele está mais preocupado com a sua reputação do que com o seu caráter. Porque reputação é aquilo que as pessoas conhecem sobre mim e sobre você. Caráter é aquilo que Deus sabe quando nós somos, quando não tem ninguém por perto. Sansão está mais interessado no que os pais vão pensar acerca dele do que Deus de fato está vendo acerca dele. Tem um princípio aqui. Que princípio é esse? Cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Cuide das suas raízes, Deus cuidará da extensão da sua vida. Cuide da sua comunhão com Deus e Deus cuidará daquilo que as pessoas pensarão ao seu respeito. Sansão, ele está numa missão inversa, ele está mais preocupado no que as pessoas vão pensar do que o que Deus de fato está pensando. Mas há um outro princípio aqui nessa história. Que princípio é esse? Aquilo que você não pode contar como fez, não faça. Aquilo que você não pode contar como fez, não faça. Os lugares que você não pode contar que vai, não vá. As reuniões que você não pode contar que participa, não participe. As alianças que você não pode contar que tem, não as tenha. As amizades que você não pode falar que possui, não as possua. Se você não pode dizer que tomou o mel do corpo do leão, não tome. Se você não pode abrir e ser transparente, não participe de coisas que você sabe que Deus não tem para a sua vida. A grande questão aqui é a seguinte: o mel é algo bom, o mel é algo doce, o mel é algo agradável. O que o Senhor estava dizendo era o seguinte: cuidado com aquilo que é bom, cuidado com aquilo que é agradável, cuidado com aquilo que aparentemente faz bem, mas que na verdade está quebrando a sua aliança com Deus, está rompendo a sua comunhão com o Senhor. Deus tem muito mais para te dar do que o diabo para te oferecer. Abra mão do mel que for preciso, mas não negocie a aliança que há entre você e o Senhor. Quem pode dar glórias ao Senhor por isso? Sansão quebra o primeiro elo da sua aliança com Deus. E sabe o que choca a gente? O Espírito do Senhor continuou vindo sobre ele, sobre Sansão. Aí Sansão pensa o seguinte: o primeiro elo foi quebrado? Foi, mas o Espírito do Senhor ainda continua vindo? Sim. Eu ainda continuo tendo força? Sim. Os portões de Gaza eram 60 toneladas. Ele sobe até Hebrom, carregando ele nas costas. O ministério ele tem um perigo, porque ele faz a gente desfrutar de uma força que a gente não tem, não é nossa. Sansão pensa o seguinte: se continua tudo do mesmo jeito, é sinal que Deus não se entristeceu com o primeiro elo da aliança ter sido quebrado. Qual é o primeiro erro que Sansão cometeu e nós não podemos cometer? Anote aí. Sansão confundiu o que é Deus usar alguém quando Deus está satisfeito com a conduta de vida dessa pessoa. Deus usa a mim e a você porque isso tem a ver com o investimento que Ele fez em você e em mim, chamado dom. E o dom Deus planta na gente para a edificação do corpo, para a edificação da noiva, para a edificação da igreja. Só que o fato de Deus usar alguém não significa muitas das vezes que Deus está satisfeito com a conduta de vida dessa pessoa. A prova disso é que naquele dia a Bíblia nos diz que tem gente que vai dizer: Senhor, eu preguei, profetizei, curei. O que é isso? Exercício dos dons. E o Senhor vai olhar e vai dizer: eu não conheço você, você nunca andou comigo. É o perigo de trabalhar para Ele, mas não andar com Ele. O que o Senhor está dizendo para a gente através dessa palavra? Eu estou muito mais interessado em quem você é para mim do que naquilo que você faz por mim. O nosso fazer para Deus deve ser apenas uma continuação, uma consequência do andar com Deus. O nosso serviço deve ser apenas uma consequência da comunhão, porque se a gente desfruta de comunhão, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente serve, aquilo que a gente faz, vai ser muito mais saudável, muito mais beneficente para o reino, do que se nós apenas trabalhamos para Ele e não andamos com Ele. O Senhor não quer que nós caiamos no erro de achar que por
porque estamos pregando, pastoreando, dirigindo, orientando, cantando, e as coisas também estão funcionando, é sinal que Ele está satisfeito. O Senhor quer que esta noite nós venhamos, através do Espírito do Senhor, sondar o nosso coração e ver aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser renunciado, o altar que precisa ser restaurado, porque se isso for feito, a comunhão será restabelecida, a glória de Deus será restaurada em nós, e o nome do Senhor será glorificado sobre as nossas vidas. Quem pode dar glórias ao Senhor por isso? Sansão segue o curso da sua vida, até que a Bíblia nos diz que ele marca a data do casamento. E o texto diz que Sansão deu um banquete. Você pode repetir isso comigo? Diga: Sansão deu um banquete. O termo banquete ali no original hebraico é mister. Se você pode, repita comigo, diga mister. Mister no hebraico é um banquete, dentro da cultura judaica, que a pessoa que oferece também participa. Existem vários termos para banquete no hebraico, mas mister em especial é um termo que está intrínseco nele a ideia de que quem oferece participa. É como, por exemplo, um churrasqueiro de uma churrascaria. Quando você vai, ele faz um banquete para você, mas ele não come junto com você. Mas quando você está fazendo um churrasco na sua casa, você assa a carne, senta com o convidado e come. O que é isso? É mister. É um banquete que você oferece, mas não só oferece, você também participa. A cultura da época é que o principal item do casamento, qual que era? O bolo? Não, isso tem a ver com a cultura ocidental, é a nossa cultura. A cultura bíblica é que o principal item do casamento era o quê? O vinho. O texto hebraico deixa bem claro que quando Sansão oferece a festa do seu casamento, ele participa de tudo aquilo que o seu casamento tinha a oferecer. O que está acontecendo aqui? Ele está quebrando o segundo elo da sua aliança com Deus. Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe aqui. O que demorou mais? Sansão quebrar o primeiro elo ou o segundo elo? O primeiro. Demorou mais tempo para Sansão quebrar o primeiro elo, que ela tocar em coisa morta, do que a quantidade de tempo que levou para ele quebrar o segundo elo. Depois que ele quebra o primeiro, o segundo ele quebra muito mais rápido. O que você está dizendo com isso, Mateus? É por isso que a gente tem que vigiar, porque tudo que o diabo quer é que você erre uma vez, é que você peque uma vez, é que você negocie o seu caráter uma vez, é que você sustente uma mentira uma vez. Porque ele sabe que depois que você erra a primeira, é mais fácil você errar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até que o pecado se torna um estilo de vida. A consciência é cauterizada, é amortecida, é engessada, é anestesiada. Sansão leva muito mais tempo para errar a primeira vez do que para errar a segunda. É por isso que a Bíblia diz que quem está em pé, cuide-se para que não caia. É por isso que as mãos do Senhor estão estendidas para sustentar você, para guardar a sua casa, para guardar o chamado que Deus confiou na sua vida. É por isso que Deus quer nos conservar no Calvário. É por isso que o Senhor nos quer conservar em santidade, porque estando guardados nele, o poder do maligno não irá nos alcançar, e glórias sejam dadas ao Senhor por isso. Sansão quebra o segundo elo. Deus continua a vir sobre ele e a usá-lo. Aí ele começa nesse processo de deteriorização da moral e do ministério. Porque o casamento não dá certo, você sabe muito bem. Ele pega uma queixada, mata, melhor dizendo, ele incendeia a seara dos filisteus. As pessoas, os filisteus vêm e queimam tanto a noiva de Sansão como o pai da noiva. Todo aquele enlace matrimonial é desfeito, sem que na verdade houvesse sido consumido. Sansão continua a envolver-se dentro de um declínio da sua vida, até que a Bíblia nos diz que ele conhece uma moça chamada Dalila. Se você pode, repita comigo, diga Dalila. E a Bíblia diz que quando ele conhece a Dalila, os filisteus chegam até ela e dizem o seguinte: nós queremos saber qual é o segredo de Sansão. Declare qual é o segredo de Sansão para a gente. Descubra, e nós vamos te pagar, cada um de nós, 1.200 ciclos de prata. Como assim? Se a gente descobrir o segredo, Dalila falando, cada um de vocês vai pagar para a gente essa quantia? Isso. Tudo que a gente precisa é descobrir o segredo? Isso.
Qual é a imagem, o biotipo físico que a gente tem de Sansão? Um camarada musculoso. Se você encontra um camarada que consegue levantar um carro, caminhão na rua, já viu esses vídeos? O camarada levanta, puxa um carro. Você olha para ele e você fala, só pôde levantar aquilo ali por causa da força. Por quê? Os músculos revelam aonde está a origem daquela força. Os filisteus levaram 20 anos para descobrir qual é o segredo da força de Sansão. E só descobriram porque uma mulher fez o caminho para ter acesso ao segredo. Senão não iria descobrir nunca. A gente precisa desfazer essa ideia de que Sansão era um camarada forte. Provavelmente Sansão era magro, raquítico, seco, como os judeus da Palestina são. Os judeus têm a cultura de usar os cabelos longos. O diferencial era que Sansão também tinha cabelos longos, mas não era por causa da cultura, era por causa do nazireado. E se você está num contexto que todo mundo tem cabelo grande e alguém é diferente na força, você não consegue perceber, é por causa do cabelo desse daqui, que esse daqui é mais forte do que esse. Mas como assim, se esse tem cabelo grande e esse daqui também tem? Provavelmente o biotipo de Sansão era alguém magro, de cabelos longos, como os judeus eram. Leva 20 anos para os filisteus terem acesso ao segredo da força de Sansão. Dalila chega para ele e diz, qual é o segredo da sua força? Ele diz assim, se você pegar 7 cordas de nervos frescos e me deter, você vai ter acabado com toda a minha força. Ele dorme, ela faz e nada. No outro dia ela olha e diz, qual é o segredo da sua força? Ele diz, se você pegar cordas novas e me deter, você vai ter acabado com toda a minha força. Ela faz e nada. Terceiro dia ele diz, se você tecer as 7 tranças da minha cabeça com fios, urdiduras de teia, você vai ter acabado com toda a minha força. Ele dorme, ela tece as 7 tranças com fios de teia e nada. No outro dia ele olha para Sansão e diz, Sansão, você mentiu para mim 3 vezes. Qual de fato é o segredo da sua força? Sansão olha e diz, nunca foi passada navalha sobre a minha cabeça. O dia que alguém passar navalha sobre a minha cabeça, terá sido perdida toda a minha força. Ele dorme. Ela raspa os cabelos de Sansão. Ela grita, os filisteus estão vindo. E um dos versículos mais tristes do livro dos Juízes é escrito. A Bíblia diz, e pensou Sansão que faria como das outras vezes, porém não sabia mais que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Sabe o que é chocante aqui? É que o Espírito Santo, quando vem, ele vem com vento soprando, ele vem com língua de fogo, ele vem com vento impetuoso. Mas quando ele sai em silêncio. Porque ele é uma pessoa, e é por isso que Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Sansão só percebeu que o Espírito do Senhor havia saído quando ele foi buscá-lo e ele não estava mais presente. Os filisteus capturaram Sansão. Mas aqui tem um outro erro que Sansão cometeu e nós não podemos cometer. Me pergunte qual? Sansão aceitou permanecer no ambiente da tentação. A tentação não é uma pessoa, não é um homem, não é uma mulher. A tentação não é uma quantidade de drogas para quem já foi viciado ou uma porção de bebida alcoólica para quem já usou álcool. A tentação é um ambiente aonde nele tudo que existe alimenta, motiva, constrói, inclina para o retorno àquilo que é uma prática antiga de pecado contra Deus. Deus deu oportunidades, pelo menos 3 a Sansão, para Sansão sair do ambiente da tentação. Ele viu que Dalila estava querendo destruí-lo na primeira, na segunda, na terceira, somente na 4ª vez que Deus permitiu que ele fosse entregue. Por quê? Porque ele estava no ambiente da tentação e ele teve oportunidades para fugir dele, mas ele aceitou permanecer. Nem sempre tentação é atração pelo sexo oposto. Tem gente que a tentação é mentir para ser beneficiado em alguma coisa. Tem gente que a tentação é prejudicar alguém para beneficiar a si próprio. Tem gente que a tentação é uma quantidade de dinheiro ilícito. Tem gente que a tentação pode ser algo tão distante daquilo que é comum possível, mas que na verdade está te fazendo pecar, está te fazendo errar o alvo, está te fazendo romper com a aliança que há entre você e o Senhor. Eu venho esta noite aqui com uma palavra de livramento de Deus para a sua vida. E o Senhor está te falando, fuja do ambiente da tentação.
tentação, fuja de tudo aquilo que está te levando para caminhos que você sabe que não são os caminhos de Deus para você. E se você se esforçar e fugir, a mão de Deus vai te guiar, vai te sustentar, vai te guardar, e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua história. Sabe qual é a questão interessante aqui? Número 6, quando Deus dá a lei do nazireado, Deus disse o seguinte, se porventura, algum dia, o nazireu quebrar um dos seus elos, ele não terá perdido para sempre o nazireado, mas ele terá que fazer uma coisa. O que, Senhor? Raspar a sua cabeça e reiniciar do zero o nazireado. Ele vai ter perdido o tempo de nazireado que ele tinha, só que ele não vai deixar de ser nazireu, desde que ele raspe a cabeça e reinicie o nazireado novamente. Quando Sansão tocou no leão morto, sabe o que era para ele ter feito? Raspado a cabeça. O problema é que raspar a cabeça te expõe ao julgamento dos outros. O problema é que raspar a cabeça vai ter gente que vai olhar e vai dizer, o que foi que ele fez? O que foi que ela fez? Raspar a cabeça exige um pouco de nobreza, de se dispor do orgulho e dizer, está sangrando, eu estou ferido, eu preciso corrigir isso daqui, eu quebrei o elo nessa situação com Deus, mas eu prefiro me expor e ser curado do que continuar com a aparência boa, mas está indo para o inferno. Então, meu irmão, há momentos que às vezes o melhor caminho é o caminho de cura, ainda que isso faça a gente raspar a cabeça e dizer, está ferido, está sangrando, mas eu preciso de cura, eu não quero continuar enfermo, eu não quero continuar com a aliança quebrada, eu quero ser restaurado, e o Deus que te perdoar é o Deus que vai fazer o seu cabelo crescer novamente, a honra será restaurada, e o perdão será liberado para a glória de Deus. Sansão não raspou, aí Deus colocou Dalila no caminho dele. Há um texto muito sério que diz, aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. Sansão agora está com a cabeça raspada. Se você está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Eu tenho 10 minutos para concluir, deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe. 3 coisas Sansão não poderia fazer. Quantas coisas? Qual era a primeira? Ele não poderia tocar em nada que estivesse. Ele não poderia comer nem beber nada que fosse feito com uvas. E em terceiro lugar, ele não poderia raspar os seus cabelos. Sabe qual é a questão? As 2 primeiras mudanças de Sansão foram mudanças internas. Somente a terceira mudança foi uma mudança externa. Deixa eu aplicar isso daqui de uma forma mais prática. Se você encontrasse Sansão 5 minutos depois dele ter tocado no leão, você perceberia que ele havia tocado no leão? Não. Se você encontrasse Sansão 30 minutos depois dele ter bebido vinho na festa do seu casamento, você perceberia que ele teria bebido vinho? Não. Mas se você encontrasse Sansão 1 hora depois dele ter cortado o cabelo, você perceberia que ele estava com a cabeça raspada? Sim. Porque a terceira mudança foi uma mudança externa, só que primeiro as 2 primeiras mudanças foram internas. O que você está dizendo com isso, Mateus? Quando alguém chega a mudar por fora, é porque esse alguém já se perdeu por dentro há muito tempo. Quando você percebe mudanças no comportamento, no palavreado, no vocabulário, na postura, quando o declínio se torna externo, é porque isso é só sinal de que no coração o altar já foi abandonado, valores espirituais, morais, cristãos já foram perdidos e abandonados. A primeira e segunda mudança de Sansão são internas, somente a terceira mudança é externa. Talvez eu estou pregando para alguém que dentro de você, você sabe que as coisas não estão bem. O Senhor está te falando, não deixe que isso se exteriorize, não deixe que isso se materialize. Restaure o altar, restaure a comunhão, volte-se para Deus enquanto é tempo. Volte-se para a oração, volte para a palavra, volte para o temor de Deus enquanto é tempo. Porque Deus é o maior interessado em restaurar você, em perdoar você e em não deixar que você se perca. Quem pode dar glórias ao Senhor por isso? Sansão está capturado, os 2 olhos dele estão feridos, furados, ele está cego, detido,
fazendo o trabalho de um jumento em uma moinha, e os filisteus se reúnem e dizem: nós precisamos comemorar, porque o nosso principal inimigo foi capturado. O texto diz que eles enchem o templo de Dagon, colocam pelo menos 3.000 homens e mulheres, e eles dizem o seguinte: nós vamos celebrar, porque o principal inimigo do nosso povo foi capturado, está sob o nosso controle, ele está cego, ele não pode fazer mais nada contra a gente. Um moço traz Sansão até dentro do templo de Dagon. Sansão conhecia muito bem a topografia daquele templo, e o texto diz que quando ele entra dentro do templo, ele pede ao moço que o ajude a colocar as 2 mãos nas 2 colunas que sustentavam a casa. Ele coloca uma sobre a mão direita, a outra sobre a mão esquerda, e ele ora a Deus dizendo: Senhor, devolve, nem que seja só uma vez, mas devolve-me a força que um dia eu tive, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E o texto diz que Sansão empurra as 2 colunas, e a casa cai. E quando a casa cai, o texto diz que morre Sansão junto com todos os filisteus, inclusive os príncipes dos filisteus. E a Bíblia diz o seguinte: matou Sansão mais pessoas na sua morte do que matara na sua vida. Olha para alguém perto de você e pergunte para essa pessoa: você acha isso bom ou ruim? Isso é horrível. A Bíblia não está fazendo um elogio a Sansão. Isso aqui não é um texto que a gente pode olhar para ele e dizer: a glória da última casa será maior do que a da primeira. O que a Bíblia está fazendo aqui não é um elogio. O que a Bíblia está fazendo aqui é uma crítica a Sansão. Deixa eu tirar Sansão desse contexto e situar ele dentro do livro dos Juízes. Você se lembra qual era a missão do juiz? Era um líder militar que se levantava entre o povo para perseguir o povo inimigo e o povo voltar a ter liberdade e autonomia da terra. Lembra disso? Sansão teve 20 anos de ministério. Quantos anos? Quando ele morre, ele mata 3.000 pessoas. E o texto diz que ele mata mais pessoas na sua morte do que havia matado na sua vida. Deixa eu tirar Sansão aqui desse contexto. Deixa eu comparar ele com outros 2 juízes. Jefté julgou 6 anos. Quantos anos? Matou 42.000 inimigos. 6 anos, 42.000 inimigos. Gideão julgou 40 anos. Quantos anos? 40. Matou 120.000 inimigos. Jefté julgou quantos anos? 6. Matou quantos mil inimigos? 42. Gideão julgou quantos anos? 40. Matou quantos mil inimigos? 120.000 inimigos. Sansão julgou 20 anos. Quantos anos? 20. E na morte ele mata 3.000 pessoas. E isso foi mais pessoas do que ele havia matado durante os 20 anos da sua vida de ministério. Ele tem 40 anos aqui. Ele começa o ministério com 20 e morre com 40. E o texto diz que ele está matando mais pessoas na sua morte do que havia matado na sua vida. Quando você compara Sansão com outros juízes, o que a Bíblia está fazendo não é um elogio. O que a Bíblia está fazendo é uma denúncia. E que denúncia é essa? E aqui eu concluo essa mensagem. A Bíblia está fazendo a denúncia de um erro que Sansão cometeu e nós não podemos cometer. Que erro foi esse? Sansão não dedicou tempo ao seu chamado ou ao seu ministério. O tempo que era para ele estar matando os filisteus, ele estava contando enigma para os filisteus. Ele estava festejando com os filisteus. Ele estava dormindo com mulheres filisteias. Ele estava envolvido em tudo aquilo que não era o propósito de Deus para o cumprimento e para a vida dele. Por quê? Porque ele sabia que tinha um chamado, mas ele não dedicou tempo a esse chamado. Ele sabia qual era o propósito da vida dele, mas ele não se entregou por completo a esse propósito. Dr. Miles Monroe dizia que a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. É uma vida que não sabe para que se existe.
é uma vida que não sabe qual é a expectativa de Deus para ela. Existem pessoas melhores do que eu e você que morreram hoje, que morreram esse ano, que morreram o ano passado. Deus está sustentando a gente com vida, não é porque a gente é melhor do que alguém. Deus está sustentando a gente com vida porque ainda tem um propósito para a vida da gente. É porque ainda tem uma expectativa de Deus para a sua vida. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que descobrir é qual é o projeto de Deus, o chamado de Deus, a missão de Deus para a vida da gente. E a segunda coisa é se dedicar, é se doar, é se entregar ao cumprimento desse propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, através do cumprimento desse projeto de Deus para a nossa história. Sansão sabia qual era o chamado dele: matar filisteus. Ele era o juiz, era libertar o povo, só que ele não faz. Sansão não dedicou tempo ao seu chamado. Eu ia entrar numa área aqui, mas não vai dar tempo não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você tem de Deus um direcionamento para o seu chamado, e uma das coisas mais difíceis é a gente descobrir qual é o chamado. Só que o chamado, ele não tem um tempo certo de vida para ele se revelar a você. Davi, por exemplo, está com 15 anos na casa do pai. Samuel pega um litro de azeite e derrama e diz assim, ó: rei de Israel, propósito, desígnio, chamado. 16 anos, 15 anos, mas ele sabe, o meu futuro é para ser rei de Israel. Deus chega para Abraão com 75 anos e diz assim, ó: sai daqui. Por quê? Porque o meu projeto para a sua vida é fazer de você uma grande nação. O chamado foi revelado. Quantos anos? 75. Moisés, com 40 anos, sai do Egito, mas é com 80 anos que, diante de uma sarça, ele descobre qual era o propósito. 40 anos depois. Então você tem um Abraão que descobre com 75, você tem um Moisés que descobre com 80, você tem um Davi que descobre com 15. A questão é, quanto mais rápido você descobre, mais tempo você tem. Só que a questão é a seguinte: Moisés só vai descobrir com 80. Com quantos anos? Mas com 40 Deus deu um sinal a ele. Porque você não foi feito numa máquina, irmão. Você foi gerado em Deus. E existem coisas de Deus dentro de você viva a cada dia, que embora Deus ainda não chegou para você e disse, é para isso que eu te fiz, você sabe dentro de você uma inclinação que Deus está gerando dentro de você para aquilo. É com 80 que Moisés vai descobrir o chamado, mas com 40 ele é tomado por um sentimento que ele não sabe explicar, porque ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Ele vai contra o egípcio e ele faz o quê? Mata o egípcio, enterra. Foi um crime? Foi. Mas o que foi aquilo ali? Os instintos de Moisés, dizendo, ó, daqui a 40 anos você descobre, mas é para isso daí que você nasceu. Como assim? Livrar hebreus da mão de egípcios. Você entende isso? Esteja atento àquilo que Deus faz mover, ficar agitado dentro do seu coração. O que é que agita você? O que é que você ama fazer? Pregar. O que é que incomoda você? Ver crianças dormindo na rua? O que é que incomoda você? Aquilo que incomoda você pode ser um indicativo do chamado de Deus para você. Talvez ainda vai levar um tempo para Deus manifestar a voz dele, dizendo, é para isso que eu te chamei. Mas seja sensível àquilo que Deus gera em você de uma forma discreta. É o amor pelo ensino, é o amor por missões, é o amor pelo ministério pastoral. Seja sensível a isso, porque pode levar algum tempo, mas Deus já pode estar sinalizando, é para isso que eu chamei você, é esse o chamado que eu tenho para a sua vida, é para isso que eu te escolhi, é para isso que eu estou te guardando. Você pode dar glórias a Deus por isso? Esteja em pé comigo em nome de Jesus. Olha para alguém perto de você e diga, descubra o seu chamado. E diga, depois de descobrir o seu chamado, diga, se dedique ao seu chamado. Me ajude aqui, por favor. Qual o seu nome? Pastor Vicente. Imagina que o pastor Vicente é gerente de um banco aqui em Franca. E segunda-feira eu chego na agência, ele olha para mim e diz assim, Mateus, o banco tem um benefício para você. Eu pergunto qual?
E ele diz assim, ó, a partir de hoje, até o dia da sua morte, o banco vai te dar R$1.440. O que a gente ia fazer? Ficar feliz, irmão. Você ia pensar o seguinte, 1.440 hoje, 1.440 amanhã, quanto que eu vou ter daqui 10 anos? E enquanto a gente está fazendo essa soma, o pastor Vicente segura na minha mão e diz assim, Mateus, só tem um problema. Eu pergunto qual? Ele diz, todo ano, todo dia, melhor dizendo, às 0 horas, esse saldo expira. Esse saldo não acumula. Amanhã você vai ter outros R$1.440. Mas os de hoje, se você não gastá-los hoje, você não os terá nunca mais. O que eu vou pensar? Se esse saldo não acumula, então eu tenho que gastá-lo hoje. E se ele não se repete, é só para hoje, o de amanhã será outro, então eu vou usá-lo de uma maneira boa ou ruim? Boa, eficiente. Você sabia que esse banco existe? Você sabia que ele se chama vida? E que todos os dias Deus te dá 1.440 minutos que totalizam-se em 24 horas? E que esse tempo não se repete. Se você perdeu de hoje, você não os terá nunca mais. Amanhã você terá de novo 24 horas, mas o saldo de hoje você não vai poder usá-lo mais. E a pergunta que eu preciso fazer para você, concluindo essa mensagem, é: como é que você tem usado o seu tempo em relação ao chamado de Deus para você? Deus só vai cobrar de você aquilo que Deus te deu para fazer. Deus não vai cobrar de você uma responsabilidade que você pegou com a sua mão, mas não foi Deus que te entregou com a mão dele. Mas aquilo que Deus entregou nas suas mãos, Ele vai cobrar de você. Deus chega para Josué no capítulo 1 e diz assim, ó, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, e todo lugar que você pisar a planta do seu pé, esse território será seu. Deus estava dando duas garantias a Josué. Em primeiro lugar, garantia da presença. Em segundo lugar, garantia posse de território. O que Deus estava dizendo era, onde você colocar o seu pé, o território é seu. O que Deus estava dizendo era o seguinte, o tamanho do seu território vai depender do tamanho da sua coragem. Se você ficar só por aqui, o seu território vai ser só isso daqui. Não reclame daquilo que Deus tem te dado se você tem sido preguiçoso para conquistar aquilo que Ele tem para dar para você. Só que no capítulo 13, Josué está velho e Deus fala isso com ele. Deus diz assim, Josué, você está velho e você não fez o que eu te mandei fazer. Você não conquistou o território que eu te dei nos limites para você conquistar. Inclusive cananeus e filisteus não foram alcançados. Quando você pega a trajetória do povo de Israel, os filisteus e os cananeus foram os maiores inimigos do povo de Israel. Deus não cobrou os filisteus e cananeus, nem de Davi, nem de Salomão, nem de Saul, de nenhum outro líder. Deus só cobrou eles de Josué. Por quê? Deus só vai cobrar de você aquilo que Deus deu para você fazer. E essa é a sua prioridade. Você entende isso? Muito obrigado, pastor Giovanni. Coloque a mão no seu coração. O pastor teve bondade, eu pedi a ele me estendeu em 5 minutos. Desses 5 minutos eu só tenho 1. Mas nesse 1 minuto eu quero pedir a você que você coloque a mão no seu coração. E você reflita sobre tudo isso que Deus falou com a gente. Talvez essa mensagem foi para você que estava a um passo do pecado. Mas talvez essa mensagem é para você que está guardado, que está se esforçando para ser fiel ao Senhor, mas ainda não descobriu o chamado. Ou talvez você até já descobriu o chamado, mas não está se dedicando a ele. Está usando o seu tempo para tanta coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz. Tua palavra nos constrange. Tua palavra nos sonda. Tua palavra nos orienta. Tua palavra nos discerne. Tua palavra nos direciona. Ó Deus, aonde alguém que ouviu a tua palavra, guia-nos pelo poder da sua palavra. Alinha-nos a ti, Senhor. Não nos deixe estar perdido em relação ao teu propósito, mas nos ajude a entender qual é a visão do Senhor para a nossa vida e nos ajude a nos doarmos para o cumprimento dessa visão. Não deixe, Senhor, a gente brincar com o pecado, não deixe a gente permanecer no ambiente da tentação, não deixe a gente achar que o fato do Senhor nos usar é sinal que o Senhor está concordando com algumas coisas. Senhor, não deixe a gente viver uma vida que não cumpra o chamado que o Senhor nos chamou para atender. Deus, compra-nos com o teu sangue e cumpra em nós o propósito pela qual o Senhor nos escolheu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você pode, diga amém.
Abrace pelo menos 2 pessoas do seu lado e diga: meu irmão, descubra o seu propósito e viva ele. O Senhor tem coisas extraordinárias para a sua vida. Amém.